Ministro, eu tenho algumas perguntas, sim. Minha primeira pergunta, ministro, eu queria saber se a função de ajudante de ordem é algo como um secretário, se existia só ele, outros, e se existia hierarquia entre os ajudantes de ordem. Pois não. Pode responder, por favor. Então, ministro, para esclarecer a função do ajudante de ordens, que é bem interessante entender ela, então eu vou usar o decreto, né? Então, a função do ajudante de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente da República nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasílias ou viagem. Receber as correspondências e objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens. E realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete. Então, basicamente, o ajudante de ordens ele deveria atender as necessidades do presidente de maneira direta, imediata, permanente e ininterrupta. Então, tudo a toda hora. E, para isso, nós tínhamos uma equipe com em torno de 32 civis e militares, em qual eu era o chefe. Então, abaixo de mim, tinham mais 3 ajudantes de ordens. Então, a minha maior proximidade, a minha maior participação era porque eu era o chefe, né? Então, é bem claro para o comandante militar que tudo que acontece está na responsabilidade do comandante. Então, Era o senhor e mais 3. Eu era o chefe, que era um do Exército, e tinham mais 3, um da Marinha, um da Força Aérea e um da Aeronáutica, e um chefe. Então, essa era a organização dos oficiais. Depois, abaixo, a gente tinha os auxiliares. Um da Marinha e 2 da Força Aérea. Não, um da Marinha, um do Exército. Um do Exército. É que o senhor falou um da Marinha, um da Aeronáutica e um da Força Aérea. E eu como chefe. Abaixo tinha os auxiliares e tinha o pessoal que cuidava da parte... Oficiais eram 4. Oficiais eram 4. Qual era a patente dos demais? Eu era o tenente-coronel, tinha tudo major, o resto era tudo major. Doutor Celso. Muito obrigado. Eu queria saber, senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve? Não, senhor. É só em relação aos organização... atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Tem uma frase, senhor ministro relator, que ele respondeu 2 vezes, eu anotei aqui entre aspas. Não foi encontrada, se não for encontrada a fraude, nada vai acontecer. É o que ele disse, que repetia em diversas mensagens para diversos interlocutores. A minha pergunta é, ele afirmava isso com uma certeza própria? O presidente afirmou isso para ele? Se não houver fraude, não vai acontecer nada? Isso foi uma afirmação do presidente? A questão do doutor Celso se não houvesse fraude, não haveria golpe. Se houvesse fraude, haveria golpe. Essa é a questão, doutor Celso? É isso. Não foi encontrada a fraude, nada vai acontecer. Essa é a questão. Por favor. Doutor ministro, uma das primeiras mensagens minhas que eu troquei, né, com o Cavalieri, eu creio, logo no começo, Deixa eu ver se eu achar aqui. Logo depois, para todos que me consultavam de maneira geral, eu sabia que nada ia acontecer, por mais que houvessem pressões em cima do presidente, porque as Forças Armadas, já de cara, eu conheci o general Frei Gomes, eu sabia que nada ia acontecer. Inclusive, foi essa a minha resposta, até naquela época, né, quando saíram as mensagens com o coronel Lawande, com o Cavalieri, porque eu sabia a posição das Forças Armadas. Independente do que acontecesse com as eleições, né, dificilmente alguma coisa ia acontecer
porque sem apoio das Forças Armadas não teria nada que fazer. Né? E era um momento que o presidente estava muito fragilizado na parte de saúde, inclusive era uma preocupação muito grande do próprio general Heleno, a parte de saúde dele. Mas ele nunca expressou, o presidente nunca expressou a ideia de temos que achar uma fraude para assinar algum decreto. Isso... Ele nunca expressou... Não, esse tipo de não conversa... havia esse condicionante. Não, nunca havia esse condicionante.